Vamos orar, irmãos. Gracioso Deus, ó Pai Celestial, agora nós vamos estudar a Tua Palavra neste culto e dependemos da Tua graça. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos bem em nossa mente e termos a disposição de transportar a Tua Palavra para o nosso coração, conservando a Tua Palavra em nós, para obedecermos o Teu querer conforme a instrução da Tua Palavra. Vem, portanto, nos guiar neste momento, edificar a Tua igreja. Abençoa as crianças que também reunidas agora receberão da professora Selma o Teu ensino. Cresçam elas, ó Pai, no conhecimento de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos em Seu nome. Amém. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? Irmãos, Abacuque, um profeta pouco conhecido, até mesmo os leitores da Bíblia, que preferem mais ler os evangelhos, os salmos. Abacuque fica um pouco desconhecido. É uma mensagem profética bem pequena no livro que temos na Bíblia, o livro chamado também Abacuque. Mas Abacuque é de fato um profeta pouco conhecido. A sua oração, no capítulo 3, encerrando já a sua profecia, é uma oração que tem feito os estudiosos na área da manuscritologia, ou chamada crítica textual, aqueles que interpretam os textos da palavra de Deus. Estas autoridades, teólogos, olhando para o capítulo 3 de Abacuque, concluem, e isto é uma dedução teológica na história profética, que Abacuque era um levita no serviço do templo. Eles concluem isto por causa do 3º capítulo. A oração de Abacuque no 3º capítulo parece um salmo, e por isso tem a forma literária daqueles levitas, daí entender que ele era um levita que servia no templo. Abacuque foi um profeta que fez muitas perguntas. Aliás, podemos ver nesta pequena profecia que Abacuque fez mais perguntas do que obteve respostas. Isto é bem claro, e o texto que acabamos de ler, o profeta está esperando uma resposta a respeito da injustiça em Judá e a aparente indiferença de Deus para com o mal que estava sendo crescente em Judá e o mal que viria sobre Jerusalém, ou sobre Judá, pois que estava vindo de um povo pagão, um povo de fora. Daí as orações e questionamentos, as queixas de Abacuque. Chama a nossa atenção primeiramente aqui a oração de Abacuque, principalmente no 1º capítulo. Nós iniciamos os versículos em nossa leitura no 2º capítulo, mas para entender, nós temos que entender este quadro do 1º capítulo, pois que nos dias do profeta Abacuque, e agora já um cenário mais histórico, a Babilônia estava se fortalecendo, levantando então o império
babilônico. Foi nesta ocasião. E a Babilônia já tinha dominado nações e avançava impiedosamente. Dizem assim os historiadores: Jerusalém seria inevitavelmente atacada pelos babilônios e dominada por eles. A impiedade do povo de Deus trouxe essa disciplina sobre si mesmo. Isto aconteceu, ou seja, a profecia ela é entregue para Judá mais ou menos ou aproximadamente no finalzinho do reinado do rei Josias. Para os irmãos entenderem um pouquinho o que estava acontecendo, aqui no primeiro capítulo fala muito dos caldeus, mas era assim mesmo, porque os caldeus é que levantaram a Babilônia. Aliás, o próprio Nabucodonosor era um caldeu. Esdras, depois do cativeiro babilônico, voltando para a reconstrução de Jerusalém, toda destruída já, muito tempo depois. E Esdras fala, isso foi destruído, e vai citando, então cita Nabucodonosor, dizendo, ele um caldeu. Então a Babilônia se fortalecia como império. Foi nesta ocasião, antes mesmo de cumprir a profecia de Abacuque, Josias foi morto por Neco, o faraó. O Egito estava se levantando e Josias passou a defender a Babilônia. Ele queria ficar mais do lado dos babilônios. Entra a questão aqui, a pauta, bem política dos imperadores. Josias entendeu e ele ajudou a enfrentar Neco, o faraó do Egito, que queria destruir a Babilônia. E Josias foi morto, exatamente, o rei Josias. É curioso porque Josias é aquele rei que nós temos na Bíblia e aprendemos já na escola dominical, na infância. Josias era menino quando então assumiu o trono de Judá, de Israel. E Josias mandou reformar o templo. E Josias recebeu o rolo do livro. Os reformadores que estavam reformando o templo, que estava em ruínas, descobriram o livro da lei. Josias ficou impressionado ao ouvir a leitura da lei e verificou que Israel, a nação, Judá, estava fora dos caminhos do Senhor, porque não tinha referência. Isso significa que não seguiam mais o livro da lei, a lei de Deus, porque estava perdido no templo. Com a reforma das ruínas do templo, foi encontrado o livro. Isaías percebeu, não, resolve reformar o templo, é necessário reformar a nação, e começou então a destruição de todos os cultos idólatras. Josias fez uma reforma religiosa em Judá, mas esta reforma não teve uma repercussão tão grande, porque já no finalzinho do seu reinado, Judá estava tomada pela impiedade. Versões diferentes da Bíblia mostram que ali a justiça não existia mais, o direito não existia. Há uma versão da Bíblia que diz que as pessoas conseguiam com dinheiro por fora. Ora, o tradutor poderia ter colocado propina, porque aí nós já entendíamos logo do que ele estava falando, não é? Como entender isso? Para o português é só colocar propina, não é? Então, este Judá estava vivendo este quadro doloroso, e Deus levanta então este profeta com uma mensagem muito contundente, uma mensagem objetiva. O profeta Abacuque, ele é o profeta de Deus, para falar com o povo sobre o castigo inevitável que Deus estava trazendo sobre o seu povo. Acontece que o profeta Abacuque,
não proclamou o arrependimento sobre o povo, e nem mesmo insistiu para o povo voltar para Deus. Os profetas, em geral, pregavam, proclamavam o arrependimento para o povo voltar para Deus, mas Abacuque não fez isso. Em vez de falar com a nação a respeito de Deus, Abacuque passou a falar com Deus a respeito da nação. Este seu questionamento com Deus, sua oração, é algo, meus irmãos, impressionante. Podemos aprender um pouco mais, já que estamos aprendendo a orar, aprendendo um pouco mais sobre oração, porque no capítulo 1 ainda, no versículo 2, nós achamos o profeta fazendo a sua queixa, e ele está mesmo sendo queixoso aqui na sua oração. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta está fazendo um apelo na sua oração. É intenso aqui, é como que gritando com Deus, no seu íntimo, é claro, derramando perante Deus o seu coração, a sua alma, ao perceber na visão dada por Deus ao profeta o que aconteceria. O profeta era assim. É por isso que ainda o que está para o futuro, e às vezes até um futuro longo, o profeta emprega na voz, no tempo verbal passado, porque Deus já fez ele ver. Então, o profeta Abacuque não é diferente. Ele teve a visão de Deus, dada por Deus, sobre a punição do seu povo. E o profeta fica então apavorado. Ele está alarmado, já estava. Ele reclama, ele queixa: como que o Senhor me faz ver a iniquidade do povo, teu povo, Judá, tantas impiedades? As pessoas não viram, mas Deus fez o profeta ver, e fez mais, ver a punição de Deus sobre isto, a maldade dos caldeus. Sim, então ele faz um intenso e urgente apelo por ajuda divina. Ele mostra o quanto está desesperado, mas também o profeta revela uma certa determinação diante da crise que o povo estava enfrentando. A sua determinação está exatamente na queixa: até quando, Senhor? Até quando eu faço a minha queixa e não me salvarás? Abacuque não estava duvidando de Deus, de estar Deus escutando a sua oração, ou não, não há qualquer dúvida no profeta se Deus está ouvindo ou não a sua oração. Mas ele passa a entender que a sua oração estava sendo uma oração sem resultado esperado. Ora e ora, mas onde estão os resultados da minha oração, se Deus está ouvindo? É como se falasse: o Senhor me fez ver este cenário cruel de iniquidade, de opressão, de violência, a lei se afrouxando, a justiça não se apresenta, e então eu clamo, e ele não salva. Então veio a resposta. Finalmente chega a resposta. Deus falou com o profeta, mas o que Deus falou com o profeta é que ele mesmo, o Senhor, estava suscitando o inimigo como punição do seu povo, porque no capítulo 1, no 6º versículo,
ele fala na primeira oração, respondendo o profeta: eu estou suscitando os caldeus. E mais, descreveu a crueldade dos caldeus. Isto se cumpriu em tempo posterior, quando Nabucodonosor chegou. Jeoaquim reinava ali em Judá, em Jerusalém. A crueldade era tanta que eles furaram os olhos do rei de Judá. Antes maltratou o Nabucodonosor, o general que fez isto, maltratou Judá. Os filhos do rei foram mortos ali na presença deles. Era crueldade, era um povo sanguinário, estes caldeus, que o profeta então esperava acontecer na sua oração, como proteção de Deus. É exatamente o que Deus estava fazendo acontecer. Ou seja, irmãos, o que o profeta queixava, falava com Deus, lutava para não acontecer, para Deus livrar, era exatamente Deus que estava impulsionando isto. Será que Israel, o povo de Deus, achava que pelo fato de ser propriedade de Deus, achava que pelo fato de ser povo de Deus, povo escolhido, separado por Deus para pertencer a Deus, será que Israel pensava que pelo fato de ser povo de Deus, podia permanecer no erro, amar o erro e ficar impune? Às vezes sim. Nutriam um pensamento falso, porque Deus os separou para viverem e testemunharem, ser uma bênção no mundo. Não foi assim que ele falou com Abraão? Era o povo de cuja linhagem viria o Messias, para ser uma bênção para as outras nações, mas estava numa corrupção pior que as outras nações. Às vezes a igreja acha que por ter a salvação em Cristo, e temos, e mais do que isso, nós não somente temos a salvação em Cristo Jesus, nós nutrimos a certeza desta salvação fundamentada na Escritura Sagrada. É chamada no tópico doutrinário bíblico de perseverança dos santos. Quer dizer, se uma pessoa é salva em Cristo Jesus, jamais perderá a salvação. Mas Deus nos salva para um propósito neste mundo. A igreja de Cristo tem um propósito neste mundo e deve cumprir o seu chamado, o chamado de Deus para viver neste mundo, porque para Deus isto seria indiferente. Converter um indivíduo e dizer: agora você vem para o céu. Ele poderia fazer isso. Não vou deixar você no mundo. Por que deixar a igreja no mundo? Mas porque a igreja tem uma missão no mundo, e ela é luz do mundo. O mundo em trevas precisa de luzeiros, e a igreja é colocada no mundo com esta função. Ela não pode trazer preceitos mundanos para dentro da igreja. Não. Isso não quer dizer que a igreja tem que ser perfeita. Nós não somos perfeccionistas na vida espiritual. Falhamos, e falhamos feio. Erramos feio. Entendemos que a graça de Deus é o nosso suporte, nos perdoa, mas os nossos ideais precisam ser ideais, ajustados ao propósito de Deus. Irmãos, a salvação de Deus é uma fonte de alegria para o cristão, que nada no mundo
pode competir como fonte de alegria para o cristão. Ser mais alegria ou produzir mais alegria para o cristão do que a sua própria salvação em Cristo Jesus? Não. Se alguma coisa do mundo, ainda que moralmente bom, constitui-se uma fonte de alegria maior para a minha vida do que a salvação de Deus em Cristo Jesus, então eu não fiz uma leitura correta da salvação de Cristo, o que isto significa, o que esta salvação traz de benefícios diários para a minha vida, irmãos. Não, eu não consegui fazer essa leitura. Como é bom ser cristão. Pobres daqueles que ficam quais a trilhar de forma aleatória no mundo, sem referência, não é assim? Mas o cristão não, ele está no mundo, ele é pecador, ele é, mas ele diz, mas eu tenho uma bússola, eu sei onde eu vou. Esta salvação nos dá alegria a cada momento, no meu cotidiano, nas mínimas coisas, nas mínimas contas que faço, nas mínimas decisões tomadas diariamente. A salvação de Deus é a nossa alegria. O profeta então disse: eu vou ficar esperando. No capítulo 2 é o que temos: por-me-ei na minha torre de vigia, disse ele, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja o que o profeta faz. Ele fica contestando com Deus, e Deus mostrando que ele mesmo estava punindo, ou seja, Deus estava salvando o seu povo que estava mergulhado numa iniquidade, mas o povo não ouvia a lei de Deus. Então Deus disse: eu vou mandar para vocês o que vocês gostam muito, de iniquidade, então vou mandar os inimigos para vocês, os caldeus. Ah, mas como eles sabem fazer iniquidade? Não é assim? Porque Deus pune dessa maneira. Abacuque colocou-se na torre de vigia, orou novamente e disse: porque pois toleras os que procedem perfeitamente, capítulo 1, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que na concepção do profeta. Como pode um Deus tão bondoso exercer juízo tão severo, permitindo uma nação pagã julgar uma nação que é mais justa e que conhece a Deus? Deus permitindo o ímpio julgar o justo? Não, Deus não está mandando o ímpio julgar o justo. O juízo é de Deus, é Deus quem está julgando, e Deus está usando o ímpio, a maldade do ímpio, para corrigir o justo. É isto que ele está fazendo. Suscito os caldeus. Mas o profeta diz: eu resolvo então esperar. Eu vou ficar aqui na minha torre. Ele disse: a minha torre de vigia. Torre de vigia, alguns dizem, será que ele tinha uma torre onde ele ficava para meditar? Não é nada físico, é na verdade uma linguagem figurada que o profeta está usando. A torre de vigia, eu vou me colocar agora em oração, esperando, ou seja, eu tenho orado, eu estou preparado para agora receber a resposta de Deus, seja qual for. Por isso ele termina a profecia: ainda que a figueira não produza, e vai falando, ainda que eu creio em Deus. Pode ser qual a resposta, vindo de Deus é a resposta.
É isto que o profeta faz. Eu vou ficar na torre de vigia. A torre de vigia era a torre que construíam os que tinham a chácara, as vinhas, para colocar lá o atalaia, ficar olhando para ver se o invasor vinha, ficava o guarda lá. Ou então a cidade construía também a torre, colocava o atalaia, ele ficava lá sobre a torre. Está vindo lá os saqueadores para invadir a cidade. Ele tocava a buzina e então o exército se armava contra os invasores. Ele utiliza aqui esta figura, a torre da vigia. Eu vou ficar esperando, vou ficar olhando para ver qual a resposta de Deus. Ou então, como o profeta Elias, que andou 40 dias até chegar a Horebe, entrar numa caverna e esperar a resposta de Deus. Que fazes aqui, Elias? Não é assim. Esperar. Deus ordena fazer isto para trabalhar o coração daquele que aguarda a sua resposta. Eu vou ficar na torre de vigia. E veio então a resposta do versículo 2, e nós estamos encerrando, irmãos, aí no versículo 2, do capítulo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve, Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque, você vai escrever. Alguns dizem, ele escreveu em tabuinhas de laje, não era de madeira, né? Pensando em tábuas, que é madeira, mas eram tabuinhas de laje, como fazia. Isaías também fez isso, o profeta. Mas Abacuque precisava escrever. E escrever é um ato, irmãos, impressionante. Faz a mensagem de Deus ser preservado e ser acessível. Isto mostra a importância da documentação das revelações divinas. Temos hoje aqui em nossas mãos. E vai passando então, de acordo com a tecnologia, seu avanço para os celulares, não é assim? Alguém perguntou uma vez ao pastor se não é estranho as pessoas ficarem lendo no celular a mensagem, e por que não na Bíblia? Eu prefiro o papel por uma questão de costume. E o pastor disse: bom, se não puder usar o celular, também não pode usar a Bíblia. Aí neste caso você vai ter que levar o pergaminho, aquelas tábuas, para a igreja, porque isso daqui é muito evoluído em relação aos pergaminhos, às lajes de barro onde se escrevia. Mas veja bem, de qualquer forma, temos agora a documentação. Escreve, é preciso escrever, tem que escrever. Mais ainda, Abacuque, você vai escrever a visão. Mas que visão? A revelação espiritual ou a palavra profética. O Abacuque recebeu esta mensagem de Deus: gravar sobre tábuas. O uso de tábuas era então este meio físico para preservar, e preservou a palavra de Deus chegando a nós. Veja, irmãos, esta é uma garantia de que Deus mesmo cuida da preservação na história da sua mensagem para o seu povo. E mais, para concluir, esta mensagem em Abacuque tem que ser escrita com clareza. Não pode ser mal feito, não. Tem que ter clareza, de tal maneira que até quem passa correndo entenda o que lê. Veja só o que Deus está fazendo. É assim. A igreja precisa atender a voz profética, ter clareza no seu testemunho de fé.
ter clareza, ser transparente na proclamação da palavra de Deus, ou seja, viver o que prega. Eu tinha um professor de poimênica, prédica, ele sempre iniciava as aulas dele dizendo: olha, irmãos, mensagem é vida. Então vivamos, para que Deus não mande caldeus para cima de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.